Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço títulos fáceis usando canetinhas e marcador de texto também. Essa primeira forma aí que eu tô mostrando pra vocês já pronta, eu faço com essas canetinhas que a gente usa pra colorir e que a gente sempre tem em casa. Onde eu moro a gente chama de canetinha hidrocor. E você vendo aí no vídeo, você já tem uma noção de qual é essa canetinha, daquelas que a gente usa para colorir, com a pontinha assim menorzinha, mas também serve para diversos outros tipos de canetinha assim, hidrocor, com a ponta mais grossa e tudo mais. O primeiro passo é escrever a letra de forma cursiva, que é essa forma onde a gente une as letras bem bonitinho, que a gente escreve normalmente. Tem gente que escreve em caixa alta, mas eu escrevo assim geralmente. Eu tento deixar as letras um pouquinho mais espaçadas para poder dar o efeito que eu vou fazer agora, que vai ficar parecido com o que eu escrevi com a brush pen. E o segredo é, tudo que desce, eu vou passar a minha canetinha engrossando essas partes, para dar o efeito como se eu tivesse usado uma brush pen. Então, todas as descidas da palavra, eu vou fazer isso. Isso é prática. Eu, no começo, não fazia legal. Eu fazia algumas partes que subiam da letra, outras que desciam e não davam um efeito tão legal. E aí eu descobri que você tem que engrossar essas partezinhas quando desce a letra. E aí dá esse efeito super legal e fica parecendo o quê? Uma brush pen, mas não é. E aí você com a canetinha pode corrigir alguns erros depois e tudo mais, fica bem tranquilo, e depois que você enfeitar mais um pouquinho nem vai dar pra perceber direito. Então esse é o resultado já engrossado. Você já pode usar seu título assim se você quiser, mas também eu vou fazer outra coisinha que vai dar um up no título, vai ficar super legal. É uma degradê que é muito fácil de fazer. Se eu quisesse, eu poderia continuar com essa minha canetinha e só ir pintando mais embaixo para deixar um tom mais escuro. Mas eu escolhi esse marcador lilás para dar um efeito degradê também na minha palavra biologia, como tem ali em cima a laranjinha puxada para o coral. Então, na parte de baixo é só você ir pintando sem sair da letra, né? Dentro do espaço da letra, você vai usando o seu marcador de texto ou sua outra canetinha de outra cor, e marcando até pelo menos metade da letra e tudo mais. E aí você vai fazendo isso e ele vai dar um efeito degradê super legal. Você pode fazer tanto com a cor que você escolheu, ou como eu fiz aí colorido, que deu um efeito bem legal no final das contas, passando do lilás para o azul. E fica, ó, lindo demais. Olha só como é que ficou. E aí, mais uma coisa para finalizar, para ficar tão bonito quanto de cima, eu vou usar essa minha caneta metálica da Tris, muito boa. E ela tem esse efeito metálico e é cinza, e eu vou usar para fazer justamente o sombreado. Ela tem uma pontinha um pouquinho mais grossa e ela é metálica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher um lado das letras para passar. Você pode imaginar como se fosse o sol batendo na palavra e você imagina onde é que faria sombra. Pode parecer um pouco estranho, mas esse raciocínio funciona. Eu escolho sempre nas minhas letras passar do lado esquerdo delas. Então tudo delas que está virado para o lado esquerdo, eu passo a minha canetinha cinza, e quando eu não tinha ela, eu também usava o meu grafite mesmo. Dava um pouquinho mais de trabalho, porque meu grafite era bem fininho, então eu tinha que meio que pintar, sabe? Com a caneta não, você já passa uma vez e dá super certo. Você pode fazer isso também com a canetinha cinza, que também dá muito certo também. Que também dá muito certo também, meninas. Enfim, dá muito certo. E você não precisa necessariamente fazer de cinza, sabe? Você pode escolher outra cor que possa fazer um sombreado legal, inclusive outro tom de azul aí nesse caso, e fazer um sombreado que ficou da hora. Então no final eu vou vendo onde mais que falta, e aí dá o efeito final como a de cima. Eu tenho... Como essa minha caneta que eu usei para fazer sombreado é metálica, então dependendo do ângulo você vai ver cinza, e dependendo do ângulo você vai ver um prateado mesmo, sabe? Fica bem bonito e eu tô adorando muito usar ela. Já quero investir na dourada também, mas vamos com calma que a gente já tá com muita caneta. Mas é esse o efeito aí. E para finalizar, uma coisa que eu não fiz nas duas palavras,
usar essa minha caneta branca, sim, de tinta branca. Vocês já devem ter visto por aqui pelo YouTube várias pessoas falando de caneta de tinta branca. E ela vai dar um efeito mais 3D, sabe, na palavra. Sabe, como se a palavra tivesse levado um banho de verniz. Sabe quando tem uma coisa que tá bem verniz, sabe? Fica aquele reflexo brancozinho. É mais ou menos esse o efeito que essa canetinha branca vai dar nas duas palavras. Eu acabei esquecendo de fazer na palavra coral e laranja, então eu vou fazer lá também e vou mostrar para vocês como é que ficou o efeito nas duas palavras. É válido salientar também que quanto mais escuro for o fundo que for usar a caneta branca, melhor. Por quê? Porque ela vai se destacar mais. Então, se eu fizer a minha escrita com hidrocor preto, sabe, com a canetinha preta, e fizer todo esse trabalhozinho e passar a caneta branca por cima para fazer esse detalhe de verniz, ela vai mostrar bem mais, porque como ela é branca, em fundos muito claros, às vezes não dá para destacar tanto, mas dá para você ter uma diferençazinha também no fundo claro, fica apenas mais discreto. Mas se você quer um negócio bem cheguei, para ver mesmo, usa uma canetinha mais escura que dá super certo também. E esse foi o efeito final usando as canetinhas. Agora a gente vai usar marcador de texto. Eu usei esse aí da Stabilo. Esse modelozinho da Stabilo é o meu preferido. Antes eu gostava mais daqueles que estão ali atrás, sabe? Que tem os coloridos ali. Mas esse daí, para usar para fazer as letrinhas, é super fácil. Então, eu escrevi aí a palavra love, amor, né? Com o meu marcador de texto normal. E aí, fiz esses tracinhos assim para enfeitar, mas o enfeite fica por sua conta. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo aqui mostrando isso, mas continuando o que eu tô falando aqui, agora eu peguei essa minha caneta em gel e eu vou basicamente rodear ela, sabe, pela parte de dentro e por fora, vou delinear a letra. Então eu deixei um pouquinho mais acelerado, porque essa parte é bem intuitiva, você vai delinear tanto por dentro quanto por fora e ela vai ficar com um efeito mais destacado. E eu vou fazer isso para deixar ela também com um efeito 3D, que vai ficar super legal. E eu também vou precisar usar essa minha canetinha de novo para fazer esse efeito. Mas antes disso, eu vou também fazer um degradê com meu marcador de texto na palavra love, como eu fiz na palavra biologia, para vocês verem que funciona com qualquer caneta e pode ser justamente a mesma canetinha. Eu estou usando o mesmo marcador de texto e como eu passei uma camada a mais, então necessariamente ele vai ficar um pouquinho mais escuro e vai dar esse efeito degradê que fica super bonito. Geralmente com essas cores pastéis o efeito fica mais bonito porque não marca tanto, sabe, onde você parou de fazer a marcação que você fez posteriormente. Então dá esse efeito. Eu fiz também ali nos tracinhos que eu criei para dar um up na palavra. E aí ela fica com esse efeito degradê super fofo. E agora eu vou voltar para dar o meu efeito 3D na letra, que é basicamente eu vou criar um sombreado, só que em vez de delinear, como eu fiz com a caneta cinza, ao invés de delinear só o lado esquerdo com a caneta cinza, eu meio que tô fazendo espaços, sabe, na letra, como se ela fosse realmente em 3D. E sempre do mesmo lado que eu vou fazer a sombra. Então, eu gosto de fazer isso do lado esquerdo. Então, tudo que é do lado esquerdo da letra, eu vou e faço esse contornozinho, que não é totalmente colado na letra, porque eu vou fazer outra coisa que vai dar um efeito bem legal também. E funciona assim também com qualquer outro formato de letra, tanto cursiva quanto as letras em caixa alta, eu uso dessa forma. E para dar uma coisinha a mais, sabe, na palavra, eu fiz esses tracinhos assim, porque eu acho que eles dão um efeito mais ainda fofo na palavra. Quando eu mostrar de pertinho, vocês vão conseguir ver o quanto ficou bonito. E é claro, também eu vou colocar lá no meu Instagram para vocês verem o resultado final. Então, se você ainda não segue meu Instagram e não me conhece, é só procurar lá, OneStudy no Instagram, ou aqui no box de informações também vou deixar, ou no banner do canal, tem o meu Instagram lá de estudos, que eu compartilho um pouco da minha rotina de estudo com vocês.
tá bom? Então eu vou ter colocado o resultado lá e vou mostrar, e o passo a passo vai estar aqui livre para vocês poderem recriar também. Mas voltando aqui para os sombreados que eu tô fazendo, fiz esse mais rústicozinho assim, sabe, pintadinho mesmo com a caneta, porque às vezes essa coisinha assim mais rústica misturada com o delicado dá um efeito bem legal na palavra. E foi esse o efeito final. E agora, o que eu fiz, a mesma coisa que eu fiz nas outras, eu vou usar a minha canetinha cinza e a minha canetinha branca para dar aquele efeito verniz. Quando é clarinho, como eu falei para vocês, às vezes não aparece tanto, então o que eu faço às vezes é marcar bastante com a caneta. Mas você tem que ter atenção por conta da folha que você está usando, porque se você passa muita caneta, pode acabar marcando muito, até rasgando a caneta. Aliás, rasgando a folha, né, meninas? Caneta é difícil. Então, pode acabar rasgando a folha e aí é bom fazer um testezinho para ver se a folha que você vai usar aguenta tanto a passada de caneta por cima, sabe? Tanto quanto o marcador como a branquinha mesmo. Então, para finalizar agora, eu só vou pegar a minha caneta prateada, que é o meu amor do momento, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na palavra biologia e a mesma coisa que eu fiz com a caneta preta, só que agora eu vou fazer rentezinho ao que eu fiz preto, que é para dar justamente aquele efeito sombreado mesmo e a palavra ficar parecendo que tá saindo da folha e não que tá só lá simplesmente escrita. Por hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo aqui no canal.